Não? Ninguém? Posso pedir alguém para fazer? Não. Quer fazer, Luana? Por que sempre eu sou a primeira que você pergunta as coisas? Eu não entendo isso. Eu te conto. Não, vou fazer, uai. Você tá aí com o microfone aberto todo participativo. Todo mundo tá calado. Vou fazer. Posso orar? Pode. Ótimo. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui te buscando conhecimento da tua palavra, buscando a tua presença, meu Pai, buscando formar o nosso caráter em ti, conforme o teu querer, conforme o teu falar. Que o Senhor fale conosco nessa aula, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento e que o Senhor use o Thales para entregar tudo que o Senhor tem para nos oferecer. É isso. Amém. Amém. Uau! Começar hoje de jeito diferente, com a oração da Luana. Galera, eu tô... Não é para me falar primeiro mais meu nome, tá? Hoje eu tô a 220 por hora. Ligado na tomada hoje. Muito animado com esse tema, porque é um tema, assim, surreal. E muda a vida, tá? Muda a vida. Quando a gente entende esses conceitos do mundo espiritual, o que é o mundo espiritual, a maneira que o mundo espiritual acontece, eu acho que a gente passa a entender a nossa vida de uma maneira muito diferente, muito mais rica, sabe? As coisas acontecem para a gente e os nossos olhos se abrem de uma maneira inexplicável para que a gente consiga entender as coisas da Terra através dos olhos espirituais, ok? Quem quiser deixar o microfone aberto me ajuda bastante, tá? Para a gente poder interagir aí, fazer uma escadinha nessa aula. Bom, quem puder já me ajuda. Ok. Galera, é justamente isso. A gente, entendendo de mundo espiritual, a gente passa a perceber, de fato, que todas as coisas são espirituais, até as coisas que a gente escolhe fazer ou não fazer. E a gente vai introduzir, né? O nosso tema hoje é a introdução a uma nova dimensão. E a gente vai começar a introduzir o mundo espiritual. É uma coisa bem densa, bem difícil de ser mastigada, de ser engolida, mas quando introduzida com uma didática boa e num tempo certo, a gente consegue deixar vocês bem à vontade com isso. Vamos separar duas aulas para falar de mundo espiritual. Essa aula e a próxima, que de fato não me dá para falar como uma aula só, porque o objetivo é que a gente demonstre a operação do mundo espiritual na nossa vida, como os espíritos nos influenciam a nossa luta diária, mas não é possível mostrar as coisas espirituais antes de introduzi-las e de a gente saber que elas existem e como elas existem, né? No nosso plano, no nosso mundo natural. Então, vamos gastar um tempinho aqui para falar disso. Vai ser muito rico. Acho que a gente vai conseguir extrair muita coisa. Os nossos olhos já começam a se abrir em relação a isso. Semana que vem eu já quero puxar essa aula para um ponto mais agressivo, porque a gente não tem muito tempo, nós temos 2 horas para falar sobre isso. E, enfim, vai ser pouco, mas precisa. O que está no meu coração é que seja transformador para a vida de vocês, amém? Amém. Vamos lá. Nós temos 1 horinha de aula, como sempre. Hoje eu falei, nós temos 16 slides aqui, aula um pouquinho mais puxada. Então, se a gente tiver mais 10 minutinhos de prorrogação, agradeço. Se não tiver, a gente termina com o horário certo, está tudo tranquilo. Hoje tenho mais tempo para que a gente faça isso, para que a gente converse depois da aula. Então, se quiser anotar dúvidas ou temas não relacionados à aula para poder a gente falar depois, tá ótimo. Isso é ótimo. Porque hoje eu estou ligado na tomada. Eu tenho, que inclusive você me deu um bolo, né? Fechou. Foi uma ótima. Tá bom. Tem que retornar sobre isso. Essa que latiu no fundo é a Maria Alice, a cachorrinha da Fernanda, lá da célula. Tá passando uma temporada aqui. Então vamos lá. Fechou? Esse foi o slide que eu divulguei hoje mais cedo, para a gente poder falar de mundo espiritual. Eu acho que ele traduz muito bem o que é o mundo espiritual quando a gente fala sobre realidades paralelas. São verdades paralelas e correspondentes. Nunca iguais, apenas reflexos uma das outras. A imagem de baixo é o que os nossos olhos conseguem ver.
uma cidade, né? A gente conhece essa imagem aqui, todo mundo consegue identificar isso como uma cidade. Tem rio, tem prédio, tem luz, tem carro, tem todas as coisas aqui nessa cidade. Mas os nossos olhos não conseguem entender e contemplar o que tem na imagem de cima. Apesar de ser... Gente, tem se vocês passarem o dedinho em cima da tela, assim, ou o mouse, vocês vão ver que tem um alfinetinho em cima da imagem do slide. Clica nesse alfinetinho que vai fixar na tela e você vai parar de ver a galera aí do lado, vai ver só o slide. Facilita, aumenta um pouquinho, tá? Em cima a gente não consegue ver com tanta clareza o que acontece, o que está desenhado na imagem de cima. E assim também é com o mundo espiritual. A gente vive em duas dimensões distintas, duas realidades paralelas, onde a Bíblia fala sobre reflexo, sombra, coisas que não são iguais, nunca iguais, apenas reflexos, tá? E que a gente não consegue entender e mensurar com os nossos olhos, mas que existem e são correspondentes. Por que, Luano, Dani, que a gente não consegue contemplar o mundo natural com os nossos próprios olhos? Foi o que Jesus disse lá para Nicodemos no João capítulo 3. Cara, se eu te falo das coisas da terra, você não entende, imagina se eu te falar das coisas celestiais. Aí que não vai dar mesmo. E é isso, cara. A gente não vai conseguir nunca colocar o sobrenatural dentro de uma mente natural. Porém, o mundo espiritual, ele age por sinais, para que a gente consiga entender algumas coisas, alguns flashes, algumas mensagens. Sabe, quantas vezes a gente já interagiu com o nosso espírito em querer fazer alguma coisa e não sentir paz no coração? Ah, eu não devo fazer, eu não sei se eu devo, não sei se eu estou fazendo certo, não sei se eu posso fazer isso. São sinais que o espírito lança para você, para que você não faça alguma coisa ou para que você faça alguma coisa. Porque a voz não é audível, mas o seu espírito, o seu senso, a tua percepção é aguçada através do espírito. De fato, que os espíritos agem por influência. Então, te influenciam de determinadas maneiras. Próxima aula, a gente vai falar das influências do espírito, da influência do Espírito Santo, da influência dos outros espíritos, o que é bênção, o que é maldição, o que é medo, enfim. Mas hoje a gente vai introduzir isso dessa forma. Então, são duas realidades paralelas, que a gente consegue contemplar a nossa realidade, mas a gente nunca vai conseguir reduzir o mundo espiritual para a nossa mente natural, porque são dimensões diferentes, a gente nunca consegue compreender. Ah, vai haver um dia que nós vamos ter um corpo glorificado, onde a gente vai conseguir contemplar todas essas coisas. Mas, tá, como é que você fala isso? Como é que você sabe que eu vou ter um corpo glorificado e que eu vou conseguir entender e compreender as coisas? Tem uma parábola na Bíblia, que na verdade não é parábola, mas a gente chama ela de parábola de maneira errada. Que parábola é uma forma de linguagem, como é verso, como é prosa, como é poesia, como é a literatura apocalíptica. É uma literatura chamada parabólica, uma literatura de parábolas. Porém, uma regra para que seja uma parábola é que seja um conto, que ela não seja uma história real. Por isso, ela não pode ter nomes reais de pessoas. Existe um conto na Bíblia que o próprio Jesus fala sobre a passagem do rico e do Lázaro, que era o mendigo. E que o Lázaro morre, que Lázaro vai para o seio de Abraão e que o rico vai para o lago de fogo. E no lago de fogo ele fala assim: pede Lázaro para molhar os dedos e passar na minha boca com água. E depois da morte, no pós-morte, um está no seio de Abraão, um está no lago de fogo. Ainda tem memória das coisas que fizeram, ainda possuem dedos e possuem lábios. Então, existe um corpo glorificado, existe algo em que a gente pode tocar e lábios que a gente pode molhar. Essa é a realidade desse mundo paralelo, mesmo no mundo espiritual, mesmo após a morte. Então, amor, enfiar disso, vamos mergulhar nisso. Bom? Primeira pergunta, primeira problemática da nossa história é: o mundo espiritual existe? Algumas referências bíblicas aqui, ó. Lá em Atos 7, versículo 38, fala assim, ó: ele estava na congregação, no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Que fala de Moisés, que falava com o anjo. O anjo é um ser espiritual. Ele fala assim: o que são anjos, senão espíritos ministradores que trabalham para o bem daqueles que hão de herdar a salvação? O anjo é um espírito e se comunicava com Moisés, que era um corpo físico, era um cara natural. Atos 7,53 fala assim, ó: vocês receberam
Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhe obedeceram. Anjo, na verdade, não é uma espécie, anjo é uma função, significa um mensageiro. Então, através do mensageiro de Deus, a lei foi entregue a Moisés. Moisés foi determinado na Bíblia como mediador, um medianeiro, alguém que mediava o mundo espiritual do mundo natural. Moisés era um médium. A gente fica falando que Chico Xavier era um médium, que fulano é um médium. Todos nós somos um médium. Todos nós somos médiums, porque possuímos um espírito e temos uma comunicação direta com o mundo espiritual através das nossas vidas. Não é uma coisa de outro mundo, não é uma coisa do mal. Isso é uma coisa que nós vivemos, porque também temos um espírito. E também interagimos no mundo espiritual em relação a isso. Jó 33 fala que o Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Em 1 Coríntios fala que é semeado em corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também corpo espiritual. Todos nós temos corpos naturais, não temos? Sim. Pode ser feio, pode ser gordinho, pode ser mais cansado, mas todos temos corpo espiritual. Então, se há corpo natural, também há corpo espiritual. Tá bom? Uhum. Alguém tem dúvida do mundo natural? Pode falar, Fernanda. Isso. Otávio, deixa eu te fazer uma pergunta no mais profundo da minha ignorância. Bora. O que acontece? Aqui em Atos 7:38 fala, né, que conversava, né, que o anjo falava e falava também com os antepassados. Os nossos antepassados aqui fala das pessoas que já morreram. Sim. Aqui, né? Aí, quando a gente morre, a gente fica... Porque na Bíblia tem uma parte que fala do mundo dos mortos, né? Onde que a gente fica quando a gente morre até chegar o tempo da ressurreição? Fernandinha, bola quadrada, hein? Mas vamos lá. Aqui está falando dos antepassados, porque Paulo fala em Atos, a carta é escrita em Atos, no Novo Testamento. Está falando de um evento passado que foi nos tempos de Moisés, lá quando receberam a lei. Então, falava com Moisés, que era um antepassado dele, e falava com os antepassados deles também, com Arão, inclusive, com Josué. Enfim, então os antepassados aqui, que ele está se referindo, eram os antecessores dele na época de Moisés, tá bom? Falava com os profetas, enfim. Agora, respondendo a sua pergunta sobre aonde a gente vai depois que a gente morre, a Bíblia fala que o nosso espírito volta para Deus e fica à disposição de Deus. Já falar um pouquinho para frente, mas é uma história grande, assim, sobre Apocalipse, sobre inferno, sobre a história da parábola, da história que eu falei agora do rico e do Lázaro, porque o rico foi para o lago de fogo, Lázaro foi para o seio de Abrão. Eu posso falar sobre isso no final da aula com você? Aí eu te explico sobre o seio de Abrão, sobre a catótera, sobre o Hades, que é o inferno. Porque eu fiquei com uma dúvida também, igual você falou aí, que diz que o nosso espírito fica à disposição de Deus, mas aí o espírito volta para Deus. Mas aí o espírito, tanto das pessoas que aceitaram Jesus e que também não aceitaram, qualquer espírito volta para Deus? Sim. Entendi. Eu vou falar disso aqui para frente, aí a gente vai tirar essa dúvida agora. Tá. Aqui, ó, né? Aqui, exatamente aqui. Tá? Por quê? Eu falei hoje na live mais cedo e eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui em relação à criação do homem, tá? Como é que o homem foi criado? E como é que o homem foi formado? Existe diferença, Thales? Existe. Primeiro você cria as coisas, depois você forma as coisas. Ninguém que gera alguma coisa, ninguém que forma alguma coisa no mundo natural, forma antes de criar alguma coisa dentro dele. E isso eu dei hoje como código para que a gente rompa o ano de 2022, sabe? Primeiro a gente cria alguma coisa dentro de nós, sabe? Depois a gente coloca isso no papel, a gente traz isso à existência, traz isso à realidade. Porque tudo que você cria e você forma, coloca no papel, você consegue ver. E tudo que está no papel você consegue declarar. E quando você abre a boca e declara, as coisas acontecem. É uma ordem dada no mundo natural que acontece um rebote no mundo espiritual. Glória a Deus. Então, assim, ó, primeiro Deus cria. Tá? Lá em Zacarias 12 fala assim, ó, essa é a palavra do Senhor para Israel. Palavra do Senhor que estende os céus, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Deus cria matéria, Deus gera espíritos. Deus gera espíritos dentro dele, como uma mãe gera um filho. Os espíritos se conhecem e geram
o Espírito de Deus se conhecem, geram um espírito, o seu espírito. Em Efésios 1 fala assim, ó, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, primeiro Deus gera você dentro dele, gera os espíritos dentro dele. Depois Deus te escolhe, te seleciona e te coloca num corpo para que você viva a vida que você vive hoje. Então, nada na sua vida é por acaso. Você precisa estar aqui, você precisa viver isso. É você, é o seu espírito que precisa estar nessa ocasião. Tá? Depois formou o Senhor Deus do homem do pó da terra. Sopra em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi sempre alma vivente. O pó da terra, o barro. Deixa eu ver. O barro, mas o sopro de vida do Espírito, o ruar, a Bíblia fala isso como o ruar, o sopro de vida, o fôlego de vida de Deus, gera um ser que é uma alma vivente. Então, é pó, ser produto natural, produto terreno, mas o fôlego de vida, mas o Espírito de Deus dentro de nós. O natural mais o sobrenatural gera uma alma, gera uma personalidade, e a gente passa a viver através disso. Uma natureza da terra, uma natureza divina, e agora a gente vive em intermédio. Por que, Dani, que a gente consegue viver? Por que a gente consegue ser mediador, trabalhar em relação com o mundo espiritual e o mundo natural da mesma maneira, né? Por que a gente tem essa habilidade? Porque nós somos feitos pó da terra, e nós somos feitos de fôlego do Espírito. Então, nós somos pó mais espírito. Somos seres terrenos e seres sobrenaturais, seres espirituais também. Todos nós temos o espírito. Não existe vida sem um espírito. A morte do latim, a palavra morte do latim, vem de desligar. E a palavra religião do latim vem de religar. Então, quando a gente morre, a gente se desliga em espírito. Quando a gente se reconecta a Cristo, quando a gente se une a Cristo, a gente se reconecta em espírito. Não existe vida sem espírito. Como não existe vida sem corpo, nós somos a fusão de espírito e corpo para que podemos ser vivos. Tá bom? Então, falando, Fernanda e Luana, o Espírito Deus gerou nele e o Espírito não morre. Então, quando a gente perde a nossa vida no corpo, a gente volta para Deus. E existe, assim, é um pouquinho mais complexo falar assim, de falar de maneira rápida, para a gente não ser mal entendido. Mas, no quinto selo, lá em Apocalipse, fala sobre os mártires da terra. As pessoas que clamam com sangue, que tiveram o sangue derramado, que estão debaixo do trono de Deus. Então, enfim, existem outros lugares, mas existem até aqueles que estão debaixo do trono, e a gente fala disso depois, tá bom? Vamos lá. Outro princípio espiritual, para a gente falar sobre os 3 céus. Todo mundo sabe que existem... Aqui, religião do latim é religar? Religar, isso. Beleza. Tá? Eu creio que existem várias dimensões, né? E Deus, ele não revelou, mas revelou para a gente 3 dimensões, que são 3 céus. Se não me engano, em Provérbios, fala que Deus, olha que loucura, que o céu, que as coisas que Deus criou, é como se fosse uma cortina. Imagina aqui atrás de mim uma cortina, enrolada. Enrolei uma cortina e coloquei ela aqui atrás de mim. Tá? E depois eu desenrolo a cortina. Vocês passam a ver partes da cortina que vocês não viam ainda. Assim são os céus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E lá em Provérbios fala, se não me engano, Provérbios, sabe? Eu posso localizar isso aqui. Que Deus revela os céus como uma cortina. Como ele desenrola uma cortina e ele revela o que estava oculto. Os céus já existiam. As dimensões dessa cortina já existiam. Porém, estavam ocultas porque estavam enroladas. Quanto mais ele desenrola, mais dimensões dessa cortina a gente tem acesso. Mas foi nos dado falar sobre 3 céus. Todo mundo está habituado com essa palavra dos 3 céus, né? O que é os 3 céus? Vamos passar sobre isso. Primeiro céu é o nosso céu, o céu visível, onde estão os passarinhos, onde passam os aviões, onde estão as nuvens, as coisas que a gente consegue enxergar. No nosso céu, o espaço, as estrelas, enfim. O segundo céu é o céu invisível, onde agem os seres espirituais, onde Paulo chama de regiões celestiais, lá em Efésios 3. Tá bom? Então, falando desse segundo céu. Lá em Daniel 10, e já explorar isso um pouquinho mais para frente,
Fala assim, ó, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio à minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. O anjo fala sobre a sua travessia do mais alto dos céus até a nossa realidade, que ele foi impedido de atravessar por um principado que estava sobre a Pérsia. Em Efésios 6 fala que vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, reforça um pouquinho do que a gente disse, que tudo é espiritual, porque nós não temos que lutar contra nada aqui na Terra, mas contra as forças que agem nas regiões celestiais, no mundo espiritual. Aí, Apocalipse 12 fala que houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar no céu. Fala sobre a queda de Lúcifer e dos anjos. Houve uma guerra nesse lugar, e que eles não foram fortes e foram lançados de lá. Perderam o seu lugar no céu. Tá bom? Nos céus. Então, esse é o segundo céu, que é onde acontecem, onde são as regiões celestiais. E falando do terceiro céu, é o norte. É o trono de Deus. Por que o norte? A Bíblia se refere que Deus se habita no norte. Um dia a gente pode falar disso. De como Deus criou o nada, para que a terra fosse criada no nada. Se Deus era tudo, o nada não existia. Para que existisse o nada, isso é um conceito teológico que fala sobre o tzimtzum, um conceito judaico que fala sobre o tzimtzum, que é um comprimir e um expandir de Deus. E quando Deus se expande, ele alarga. Quando ele comprime, ele gera um vazio, uma lacuna, um nada. Se Deus é tudo, ele gera um nada. É o norte, é onde fica o trono de Deus, o terceiro céu. Tá? Na Isaías 14, fala sobre Lúcifer. Lúcifer assim, ó, e tu dizias no seu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Era o desejo de Lúcifer. Ser semelhante ao Altíssimo. Estabelecer o trono dele sobre as estrelas de Deus. No monte da congregação, aos lados do norte, onde Deus habita. Do norte não, do norte. Apocalipse 4 fala assim, ó, depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e te mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante a pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. Ao redor do trono havia 24 tronos, e havia assentado sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Esse é o terceiro céu, onde está o trono de Deus, onde estão os 24 anciãos, onde são as estrelas de Deus, e onde estão os anjos de fogo, os serafins, que vem do hebraico assim, ó, saraf, que arde em chamas. São os anjos de fogo, os anjos que manuseiam as pedras de fogo, que são debaixo do trono de Deus, os anjos da justiça. A gente vai falar disso quando se a gente tiver a oportunidade de falar de Apocalipse, tá? Sem aprofundar muito nisso agora. O terceiro céu é onde está o trono de Deus. Alguma dúvida sobre o céu? Não. Não. Ninguém perguntar nada? Não. Bom, bora então. Então vamos lá. O que é essa realidade paralela? Como é que funciona o mundo espiritual? Gente, é uma forma da gente enxergar isso, tá? Traduzir isso em alguma forma, mostrar isso aos nossos olhinhos para que entre no nosso entendimento de maneira bem simples e didática, tá? Não é uma realidade absoluta, é uma demonstração de como são as coisas espirituais. Bom, se é assim, não sei, mas é a maneira que eu consigo entender a relação do mundo espiritual de verdade paralela à nossa. A relação do mundo espiritual como um mundo oposto, equivalente ao nosso. Tá? Vamos lá. Hebreus 11, versículo 3, fala assim, Lu. Pela fé, entendemos que os mundos,
os mundos, no plural. Mundo natural e mundo espiritual. Pela palavra de Deus foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Outra tradução. De maneira que o que é visível não foi feito do que é invisível. Ou seja, o mundo espiritual, o mundo invisível, o que não se vê, gerou aquilo que nós vemos. E não foi o mundo que nós vemos, o nosso mundo, que gerou o mundo que nós não vemos, o mundo espiritual. Ou seja, o mundo espiritual criou o mundo natural. Primeiro as coisas vêm de lá, para depois vir aqui. Tá bom? Os mundos aqui, ó, é uma palavra do grego que fala aion, tá? Que quer dizer para sempre, perpétuo, eternidade. Ou os mundos, o universo. Tá? Então, os mundos foram criados. Legal que essa palavra ela também dá uma entonação, também remete a um conceito de eternidade. Tá? Então, os mundos eternos, a eternidade, foi criada pela palavra de Deus. Tá bom? Segundo versículo aqui, fala, Dani. É dessa parte que eles comentam que tudo que você liga no mundo físico, você está ligando no mundo espiritual? É isso. Beleza. Mas a Bíblia fala sobre isso. Assim, ó. Tem traduções mais antigas que falam assim, ó, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Traduções mais novas, a NVI, por exemplo, algumas outras traduções já vêm corrigindo isso para que tudo que ligar na terra terá sido ligado no céu. Diferente? São coisas diferentes? Na verdade, não. Soam diferentes. Mas se a gente for raciocinar é o seguinte, tudo que ligar na terra será ligado no céu? Será. O que não explica, o que não dá, o que o texto não deixa para a gente é uma noção de tempo verbal. Ok, vai ligar na terra? Vai. Vai ligar no céu? Vai. Mas quando? Qual que veio primeiro? Qual foi feito primeiro? O texto não dá. Agora a tradução dá. Tudo que ligar na terra terá sido ligado no céu. O resultado é que os dois foram ligados. Só que a segunda tradução mostra o tempo. Quando que foi ligado? Antes ou depois? Na terra ou no céu? Entendeu isso? Entendi. Massa. Beleza. Hebreus 8:1 fala assim, ó. Ora, o resumo, a suma do que temos dito, é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, no qual o Senhor fundou e não o homem. Todo mundo sabe daquela história, que Deus levou Moisés para o alto do monte e ditou para ele como é que ele queria que fosse feito o tabernáculo, aquela tenda que foi feita no deserto. E ele viu aquilo como um exemplo, sabe? Tinha um exemplo para ele no monte. E ele copiou aquilo. Ele fez aquela réplica do que Deus mostrou para ele no monte. Tá bom? Mas Jesus é ministro do verdadeiro tabernáculo, do qual o Senhor fundou e não o homem. Porque no céu existe um tabernáculo verdadeiro. E o que a gente vê aqui é só uma cópia, só uma sombra, só uma equivalência daquilo que já está no céu. Isso é muito importante que a gente entenda. Vamos lá, então. Hebreus 8:5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faz tudo conforme um modelo que no monte te mostrou. Então, existia um modelo, um exemplo, uma sombra, é uma equivalência, é uma cópia. E quando a gente fala sobre espelho, na verdade, o que eles tinham de referência de espelho, quando a gente fala de espelho hoje, a gente acha que a gente vê invertido, né? Limpo, mas invertido. Mas a referência que eles tinham de espelho na época era um metal polido. Então, eles viam uma sombra, assim, muito mal do próprio rosto. Você já deve ter visto isso na novela, no filme. Era um pedaço de metal polido, onde eles viam o reflexo. Não tinha um espelho igual a gente tem hoje. Né? Então, assim, uma sombra, uma cópia muito ruim, muito mal feita do que já existe no céu. Então, traduzindo aqui esse desenho, existe um conceito, eu coloquei aqui uma forma de cidade abstrata, e aqui de cabeça para baixo, uma cidade dos modos que a gente conhece. São equivalentes, mas não são iguais. De maneira que tudo que existe na Terra também existe no céu de uma maneira equivalente.
Esse quarto aí, tio, que você tá dentro agora, com esse guarda-roupa, existe lá no céu. Esse óculos, Lu, existe lá no céu também. Tati, essa cadeira aí, essa janela, Gabi, João, tudo existe no céu. Porém, o que a gente consegue enxergar aqui é só um reflexo muito mal feito do que está lá. Esse ambiente espiritual que a gente cria para poder falar das coisas espirituais, existe no céu. Existe alguém no céu te ensinando, interagindo com o seu corpo espiritual. João 4:24 fala assim, ó, Deus é espírito. Deus é espírito. Nós temos corpos espirituais para que a gente interaja com Deus que é espírito. Então, tudo que acontece aqui é uma cópia, é um modelo do que acontece no mundo espiritual. Nós vivemos na Terra um reflexo do que acontece no mundo espiritual. Entendido isso? Tem alguma dúvida em relação a isso? A gente consegue olhar para o lado agora aí e ver que tudo isso, tudo que está do seu lado aqui, ó, a minha garrafinha, tem uma garrafinha espiritual. Tem um Red Bull espiritual. É um microfone espiritual. Tudo equivalente às coisas que a gente tem aqui. Fala, Lu. Então, se tudo que a gente tem aqui no mundo natural tem no mundo espiritual, quando, por exemplo, dá alguma coisa errado, é porque tem que dar lá, tipo, lá no mundo espiritual, já deu errado, mas sabe que vai dar certo, que é pra gente aprender alguma coisa, é isso? Vamos falar disso agora? Deixa eu ver. Quase. Vamos. Próximo slide, acho que a gente fala. Então, para a gente poder entender aqui, ó, o ciclo paralelo, semelhante, nunca igual, tá bom? Então, por exemplo, existe uma ação do mundo espiritual, a gente reage de alguma forma no mundo natural, e essa reação gera uma nova ação no mundo espiritual, e a gente reage no mundo natural. Então, por exemplo, aqui no mundo natural, no mundo espiritual, primeiro ele conheceu alguém, um outro corpo espiritual, e isso gerou no mundo natural. Ele conseguiu um veículo, um carro no mundo espiritual, isso gerou no mundo natural. Tudo que a gente faz aqui é uma reação do que já aconteceu no mundo espiritual. Mas dependendo da sua ação no mundo natural, o que você faz com as coisas que você tem na mão, gera uma reação oposta ao mundo natural, para que o seu corpo natural, seu corpo espiritual interaja com o mundo espiritual de uma maneira diferente. Então, por exemplo, a gente estava falando sobre isso com a namorada do Thiago. Deus não deixa de te dar nada, porque talvez você vai fazer alguma coisa ruim com o que você tem na mão. Deus me deu uma caneta. Eu tenho uma caneta. Eu creio que foi Deus que me deu essa caneta. Eu posso usar essa caneta para escrever coisas boas e posso usar essa caneta para escrever coisas ruins. O que eu faço com essa caneta é a obra da minha mão. Não quer dizer que Deus não vai me dar uma caneta porque ele sabe que eu vou escrever coisas ruins com ela. Não, eu tenho uma caneta. E o que eu faço com essa caneta é a minha responsabilidade com ela. E que reage no mundo espiritual. No mundo espiritual eu gera alguma outra ação. E me gera uma nova reação aqui. Então, começando a responder sua pergunta, Lu, talvez é por isso que as coisas passam a dar errado aqui. Porque muitas vezes a gente pede, recebe e interage mal com o que a gente tem na mão. Faz mal com o que a gente tem na mão. Às vezes a gente recebe muitas coisas que tira a gente de um propósito. Talvez o que aos seus olhos é uma bênção, no mundo espiritual é uma maldição para você. Que aquilo vai tomar o seu tempo, porque aquilo vai... Todo mundo acha hoje que, ó, o celular é uma bênção. A internet é uma bênção para nós. A gente pode fazer todas as coisas. Nós estamos conectados aqui em 10 pessoas. Nem sei em que distância que a gente está. A mais longe aqui é a Tati, com certeza. Lá no outro planeta. Não, a Gabi também mora longe, Tati. Mas... Eu também, que eu moro com a Gabi. O João também, que é meu vizinho. Não, então, se somar os quilômetros aí, isso é uma bênção, gente. Só que o que a gente faz com o nosso celular e com a nossa internet pode ser para bênção ou pode ser para maldição, concorda? A gente semeia ou para a vida ou para a morte. Claro que influenciado sempre por movimentos espirituais, pelo diabo que fica ao nosso derredor, procurando, como um leão, procurando a quem tragar, mas por influência do Espírito Santo, que convence a gente, que nos mostra do mal. Olha o meio da guerra que a gente está. Nós estamos no meio de um círculo. Que tem o Espírito Santo dentro de nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Temos o diabo ao nosso derredor, querendo tragar a gente como um leão.
e temos os anjos do Senhor acampados ao nosso redor para poder nos defender e nos servir. A diferença é quem a gente está alimentando, a quem a gente está dando ouvidos, o que a gente tem feito com as coisas que Deus tem disponibilizado para nós. Porque eu posso ter o Espírito Santo dentro de mim, eu posso ter os anjos acampados ao meu redor e preferir saborear, provar, interagir com o diabo que está ao meu redor como leão. Essas são as nossas ações. Por isso que uma ação no mundo espiritual gera uma reação no mundo natural. E dependendo da sua reação no mundo natural, há outra ação no mundo espiritual. Semeada para a vida ou semeada para a morte. Fala, João. Thales, só para me entender aqui. Fala alto, João. Por favor, grossa voz, João. Tá conseguindo me ouvir? Não, grossa voz aí que eu escuto. Tem microfone aqui, cara. Agora eu ouvi. Deu para ouvir? Deu. Tá, só para... Deixa eu ver se você consegue me ouvir. Ouvindo bem. Então, o que você toma, a ação ela é feita primeiramente no mundo natural e reage no mundo espiritual, ou acontece primeiramente no mundo espiritual? Primeiramente no mundo espiritual. É o céu que governa a terra. As coisas, a influência vem do espiritual. Gera uma ação no mundo natural. Mas a ação que pode modificar algo para uma ação errada, ela vai acontecer no mundo natural. Isso. Aí ela reage, ela acontece no mundo espiritual. Entendi. Equivalente, nunca igual. Eu bati na minha mãe aqui na terra. No mundo espiritual, ela representa uma outra coisa. Lá ela chega como uma maldição na mão. Ela chega como, sei lá, como é que ela chega. Mas ela chega como uma justiça, como uma cobrança, não sei. Como uma necessidade de disciplina. Mas o caráter é moldado por essa reação. Entendi. E o mundo espiritual reage para consertar aquilo de errado que foi feito no mundo. Cara, ou não, ou para te fazer, para fazer justiça sobre isso. Por exemplo, tá? Apesar das tuas ações aqui, Deus vai saber, vai entender o que ele precisa ou não te disciplinar. Aonde no seu caráter que ele precisa moldar. Ou a condenação que você vai ter, caso não esteja em Cristo. Que aqueles que são em Cristo, nenhuma condenação há. Romanos 8:1. Mas quem não está em Cristo tem condenação. Então, às vezes a gente perece aqui na terra, muitas vezes não. A Bíblia fala que o povo padece por falta de conhecimento. Mas a gente não lê o restante do versículo que fala assim, porque o povo não busca conhecimento. E se o povo não quer me conhecer, eu também não quero conhecer eles. Entende? Então, a nossa reação vai falar do seu caráter no mundo espiritual. Só um minutinho, tá, Dani? Quando, na passagem de Jó, Deus fala com o diabo assim, de onde você está vindo? Ele fala, de rodear e de passear sobre a terra. Ah, é? Então, você viu meu servo Jó? Homem íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Muitas vezes, nós não nos desviamos do mal. Somos tementes, somos íntegros, mas não nos desviamos do mal. A Bíblia tem 3 verbos que eu acho que são essenciais, assim. Tinha que estar na nossa parede, na nossa cara, o tempo inteiro. Fundo de tela do telefone. Submeter, ser submisso a Deus. Resistir ao diabo e fugir da aparência do mal. A gente consegue ser submisso a Deus, ser obediente a Deus. Resistir ao diabo, como Jesus resistiu ao diabo na tentação no deserto. E fugir da aparência do mal, que do mal você não resiste, você foge. A gente vive novas experiências, a gente vive coisas novas em Cristo, assim, coisas íntegras. Ok? Quer falar, Dani? Quero. Porque uma vez você comentou que para você não... Eu posso estar errado, né? Eu posso ter entendido errado. Que para você não tem aquela frase, quem planta, colhe. Isso. Mas aí isso aí não explicaria, essa frase não explicaria isso, que o que a gente, por exemplo, faz na Terra gera uma consequência no mundo espiritual, que vai me gerar algo no mundo natural? Não. Por quê? Uma coisa é você plantar feijão, o que você vai colher? Feijão. Então, você planta, você colhe. Agora entendi. Depois é o seguinte, a Dani tem um desvio de caráter. Algo que ela precisa
amadurecer. Lembra que a gente falou naquela aula de salvação que o nosso processo vai nos amadurecendo? Uhum. Como é que a gente amadurece? Com sofrimento. Então, às vezes, a luta que Deus coloca no nosso caminho, o impedimento que ele coloca no nosso caminho, é na medida certa e na direção certa da coisa que ele precisa te amadurecer, na área que ele quer te tratar. Então, é o seguinte, se você planta feijão, você precisa colher feijão. Você vai colher a consequência daquilo que você plantou. Se você, nesse caso, né, se você planta abóbora e você precisa comer feijão, você colhe feijão. Não necessariamente você vai colher alguma coisa que você... Não entendeu, né, Ló? Vou explicar. Vai ser de acordo com a sua De necessidade. acordo com a sua necessidade. Você não colhe o que você planta. Talvez, Ló, você toma uma atitude errada por não entender ou por não conhecer algum outro conceito. Sabe aquele sabotador que você tem aqui por causa de um problema de infância? Então Deus não vai te punir pelo erro do seu sabotador. Ele vai te dar alguma coisa que vai te remeter à sua infância para te curar na origem. Para que você não erre sobre isso no futuro. Porque o correto seria, se eu errei nessa área, eu preciso colher nessa área. Se eu trair meu namorado, minha namorada aqui, eu preciso colher nessa área. Talvez eu vou ser traída, talvez eu nunca mais vou ter um namorado, sei lá, não consigo pensar alguma coisa. Mas talvez você traiu aqui porque o seu registro de infância foi papai e mamãe traindo o tempo inteiro. Então ele vai moldar o seu caráter para liberar perdão ao seu pai e sua mãe e te mostrar que você pode ser uma pessoa diferente. E liberar a sua vida sentimental no futuro. Porque isso aqui não é importante para Deus. O importante para Deus é que você se cure. Para que pessoas curadas geram pessoas curadas. Então você não vai colher um problema no relacionamento. Na verdade, você vai passar por alguma situação que vai te curar do seu passado. E vai curar a causa do que gerou a sua ação hoje. Ok? Perfeito. Quer perguntar, Ló? Não, é questão de. Então, acaba que no nosso mundo natural é a consequência do mundo espiritual. Com certeza. Tá. Quer pôr alguma situação? Não, Tá bom. Fala, Gabi. Ô, Thales, só para ver se eu entendi direito aqui, Vai. porque quando, por exemplo, a gente fala assim, ó, se eu estou agindo mal, é porque eu estou deixando influências dos espíritos negativos, por exemplo, falarem mais alto na minha vida. Só que, no meu pensamento, eu quero saber o que você pensa sobre isso, quando eu falo que eu estou fazendo uma coisa ruim, porque eu deixo o mal agir sobre mim, ou eu estou fazendo uma coisa boa, porque eu deixo o bem agir sobre mim, os espíritos bons agirem sobre mim. Você concorda que eu estou tirando a minha responsabilidade sobre as minhas atitudes? Não. Tipo assim, ó, se eu agir errado, vamos supor, eu tenho um carro. Eu penso assim, tá? Eu penso assim de verdade. Mas eu te entendi. Você Lá em entendeu? Gálatas, Então, fala assim, ó. A carne milita contra o espírito. E o espírito milita contra a carne. De modo que você não faz o que você quer. Você tem o livre-arbítrio, Gabi? Tem. Pode escolher fazer as coisas. Porém, você não tem um ambiente neutro para que você possa escolher o que fazer. A sua decisão não é limpa. É influenciada ao tempo inteiro. Sabe aquela história de que você quer comprar um tênis, quer comprar uma sandália? Só que antes de querer comprar a sandália, você viu um monte de pessoa legal usando. Seu Instagram te ofereceu essa sandália 599 vezes. Você ficou inundada de sandália de calçado o tempo inteiro e decidiu comprar. Ah, é irresponsabilidade minha querer comprar essa sandália. Mas o ambiente te influencia a querer comprar isso. Ah, o cara tem atração, o cara casado tem atração por outra mulher. Ou o cara que namora tá procurando mulher na rua. Tá errado. É um desvio de conduta do cara, óbvio que é. É responsabilidade dele? Sim. Mas o ambiente é tão propício para que o cara faça isso. Sexo é gratuito. Pornografia no Instagram, gratuita. Hoje você nem precisa procurar, mas as coisas vêm até você. Te influenciam o seu inconsciente de uma maneira que, na hora que você faz, você já está totalmente influenciado a fazer aquilo. Totalmente propenso a fazer aquilo. Então, o diabo não brinca de ser diabo, assim. O adversário não brinca de ser adversário. E ele, Gabi, a gente vai falar sobre isso na próxima aula, mas principados, potestades, hostes e dominadores.
Existe uma hierarquia celestial do mal também. E, Gabi, a gente sozinho não consegue interagir e repreender um principado, sabe? Uma potestade, hierarquias altas das regiões celestiais. O próprio anjo em Daniel 10 não conseguiu, precisou de reforço, né? Precisou que Miguel fosse até ele para contender contra o principado que estava sobre a Pérsia. Então, assim, ó, as altas hierarquias do diabo, ela não age na vida do seu Zé Pedreiro, cachaceiro, vai fazer ele beber até morrer, vai acabar com a família dele. O cara age para tratar a sociedade, para que sociedades banalizem coisas. Gabi, você é da mesma época que eu. Quando começou a tocar funk, cachorro, tchutchuca e gatinha era um absurdo. Hoje tá muito pior. É sentadinho na cabeça do novinho, mais leve. Entende? Eu entendi o que você falou. Isso começa e influencia a gente para poder exercer outras coisas. É responsabilidade sua? É tentar se manter e tentar ouvir a voz do Espírito. Mas num ambiente totalmente viciado e propenso para que você erre. Sim, eu entendi. Mas aí, o que seria a conclusão disso que eu estou pensando? Eu entendi essa primeira parte do seu ensinamento e concordo que nós vivemos em um mundo totalmente influenciado. Só que, por exemplo, muitas vezes, acho que foi até, eu não sei se foi a Luana ou a Lohane que comentou, tipo assim, quando acontece uma coisa ruim aqui com a gente, é porque meio que isso já aconteceu no mundo espiritual, como se tivesse autorizado. Só que, por exemplo, eu tenho um carro e eu estou numa festa. E aí eu bebi muito, tipo assim, fui sair para dirigir. E aí, um amigo meu tá me influenciando a, sei lá, dirigir de forma irresponsável. Você concorda comigo que se eu sofrer um acidente, aquilo foi gerado totalmente por uma atitude minha? E que eu não tenho direito de falar, por exemplo, que foi Deus que permitiu que eu batesse o carro. Porque Deus não me fez beber, Deus não me fez pegar o carro e não me fez dirigir de forma irresponsável. Quando eu falo que Deus permite que as coisas ruins aconteçam, eu estou tirando a minha responsabilidade. Porque eu falo assim, não, mas eu podia ter bebido, podia ter pegado o carro, dirigir de forma irresponsável, porque Deus podia ter me protegido, porque eu sigo ele, entendeu? Você entende isso que eu estou falando? Entendi. Gênero grau. Eu quero te fazer umas perguntas seguintes. Por que você está bebendo? Primeira pergunta. Mas aí vamos voltar atrás. Não. O que te influencia a beber? O que te influencia a exercer uma obra que você sabe que não deveria fazer? O que te influencia? Porque eu acho que depois que você bebe, você já fica muito mais propenso a aceitar a influência espiritual, tá? Mas o que te influencia a beber? O que te influencia a ir numa festa que talvez você não deveria estar? O que te influencia a estar com amizades que te influenciam a fazer coisas que você não deveria fazer? Sabe? A atuação espiritual está nisso, no seu derredor, no seu complemento, sabe? Por isso que a Bíblia fala sobre a igreja e como a gente precisa se manter em comunhão, como a gente orar e exortar uns aos outros, porque a gente anda com pessoas que nos edificam e não que nos atrasam. Em que espírito aquela pessoa que te influencia está? Em que espírito que você está quando você bebe? Porque a Bíblia fala assim que o Espírito Santo não sai de você, porque a gente se une a ele. Mas quando a gente se une a uma prostituta, a gente submete o Espírito Santo a se unir com a prostituta também. O Espírito Santo está dentro de você de qualquer forma, mas ainda assim a gente consegue unir ele a uma prostituta, de acordo com as nossas necessidades. Mas em que espírito você está quando você procura uma prostituta? Influenciado pelo Espírito Santo? Ouvindo a voz do Espírito claro que não. Faça isso? Não. Ouvindo a voz da carne, das obras da carne que está lá em Gálatas 5. As obras da carne, Paulo diferencia isso como as influências espirituais do mundo. E a influência espiritual a influência do Espírito Santo. O fruto do Espírito e o fruto da carne. Você sabe em que espírito você está? E existe um dom do Espírito que fala sobre o dom de discernimento de Espírito. Sabe que espírito você está pelas obras que você faz. A influência espiritual revela o seu caráter. Nós falamos sobre ministérios, falamos sobre obras, falamos sobre sacerdócio, sim. Quando a gente fala de dons do Espírito, a gente fala sobre caráter. Desculpa. Se fala de dons do Espírito, a gente fala sobre poder. Quando a gente fala sobre fruto do Espírito, a gente fala sobre o caráter do Espírito. E as pessoas que são influenciadas pelo Espírito Santo a tendência delas é absorver e a demonstrar o caráter do Espírito Santo. Se o caráter do Espírito Santo te influencia a ter temperança, a ter domínio próprio, a ter mansidão,
o que o caráter da carne te influencia? E se o fruto do Espírito revela o seu caráter, será que o fruto da carne revela um outro tipo de caráter oposto? Então, ou você faz as obras da carne, que são os espíritos da carne, ou você faz a obra do Espírito, que são frutos do Espírito Santo. A revelação de Paulo, para mim, é nítida em relação a isso. Ah, mas é eu que tomo a decisão de levantar e ir. Sim, mas no mundo espiritual isso acontece de uma outra forma. Porque Jesus fala assim, ó, conhece a verdade liberta, Gabi. Só que se a gente for na cadeia e contar a verdade para um monte de gente, o governo não vai liberar eles da cadeia. Mas a libertação acontece no espiritual. E essa libertação espiritual, o que acontece quando a gente aceita Jesus? Quando a gente reconhece que Jesus é Senhor? O Espírito religa na gente. E agora a gente passa a viver pela lei do Espírito. E é o Espírito Santo que te convence, que fala assim, ó, você está fazendo coisa errada, você está fazendo coisa certa. E a gente sabe disso. Mesmo ele falando na nossa cabeça, a gente ainda escolhe fazer outras coisas. É uma opção de escolha. Onde a gente tem um espírito bom falando com a gente, o espírito mau não está falando? Tá, É a nossa consciência contra o Espírito Santo? Porque se fosse a nossa consciência, Gabi, pelo meu caráter, pelo seu caráter, que eu acredito que eu conheço pelo menos uma boa parte dele, você nunca escolheria fazer a obra da carne. Dá um minutinho para mim. Sim. Peraí. Botei. Fala, Gabi, fala. O que é agora? Não, é só isso mesmo. Boa. Roberta. Então, a minha dúvida é sobre doença. Segura aí que nós vamos falar no próximo. No outro slide. No próximo. Tá bom. Tá? Quer falar, Lô? Eu já até perdi. Daqui a pouco eu lembro de novo. Show. Galera, olha que legal isso. Falei, a Lô estava comigo hoje aqui. Eu falei, vou montar esse sistema. O caminho da oração. Como é que... Por onde passa a oração até que ela seja atendida, enfim. Como é que tá a de horário, gente? São 8h05, 8h03. A gente acaba e continua na próxima aula? Ou a gente toca mais 3 slides? Por mim, pode continuar. Por mim também. Posso. Por mim também. Vamos lá. Por mim Tranquilo também. para mim. Fechou. Quando você for aí, me avisa que eu quero falar. Que eu continuo na próxima, tá? Vamos lá, mas tá acabando mesmo. Galera, o mundo espiritual, apesar de ser sobrenatural, ele é operacionalizado, ele não é mágico. Não clique e as coisas acontecem. Coloquei as referências aqui sobre Apocalipse 5 e Apocalipse 8. E existem outras, e a gente pode falar disso depois, só para simplificar o caminho o que acontece quando a gente ora. Tá? Apocalipse 5 fala assim, ó, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso. Está falando dos anciãos, tá? Harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, as salvas de ouro estão cheias de incenso, e os incensos são as orações dos santos. Tá bom? Guarda isso, incenso é oração. Apocalipse 8. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar. Aí veio um anjo, colocou-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro nas mãos. E foi dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono.
E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. O anjo tomou o incensário e o encheu de fogo no altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Como é que funciona a oração, João? Olha que top isso, que legal. Quando a gente ora, João, um dos seus anjos, um dos anjos que anda com você, ele fala assim, dará ordem aos seus anjos, no plural. Um dos anjos que anda com você, pega a sua oração, atravessa o segundo céu, aonde a luz encontra-se com as trevas, que se refere à junção da luz com as trevas, alcança o terceiro céu e coloca essas orações, essa petição num incensário, numa salva que está na mão dos 24 anciãos. Estão diante do trono. Lembra que a gente leu lá atrás sobre os 24 anciãos? Cadê? Aqui, ó. E ao redor do trono havia 24 tronos. E sobre os tronos, 24 anciãos vestidos de vestes brancas. A gente entrega essa oração nas mãos de um dos 24 anciãos. E coloca essa oração nessa salva desse incensário. Um anjo pega esse incensário, leva diante do trono de Deus, um serafim, uma pedra de fogo, está debaixo do trono. Queima essa oração como incenso. Essa oração queimada, olha aqui, queimada, ela sobe às narinas de Deus. Deus respira a sua oração como um aroma suave. E quando ele expira essa oração, ele libera uma coisa que o hebraico chama de Shekinah. A Shekinah de Deus é a resposta de Deus. O anjo pega a sua oração, a sua resposta, e leva até você em forma de bênção, em forma de resposta, em forma de Shekinah. Olha aqui, olha esse caminho. A gente ora, o anjo pega, leva no céu, coloca no incensário. O ancião entrega para o ancião, né? O ancião coloca no incensário. O anjo vem o serafim, aquele anjo que arde em chama. Pega esse incensário, coloca a pedra de fogo diante do trono. Deus respira a sua oração como um aroma. Solta, exala essa oração como resposta. O anjo pega essa resposta e leva até você. Olha que caminho maravilhoso. Agora você precisa entender. Olha como é que você entende agora o caminho que faz sobre as suas orações. Alguém quer perguntar, falar uma coisa disso? Meu anjo não voltou ainda, não. Então vamos falar sobre... Como é que é, Ló? Meu anjo foi e não voltou ainda, não. Fala, João, pode falar. Essa resposta de oração que o anjo traz, ela pode ser entregue até você através de outra pessoa, né, Thales? Cara, ela chega. Do jeito que ela vai chegar, é o que a gente falou sobre as operações de Deus, são infinitas. A gente imagina como é que Deus vai Até trazer. pela natureza. Claro, com certeza. Ô, Thales, porque aí não tá falando como vai chegar, só tá falando que vai chegar. Exato. Exatamente. E tem Fala, inúmeras formas. É isso aí. Fala, Fernanda. Você está falando dos anjos que ficam ao nosso redor, né? Que Tô. pega essa oração e leva. Tô. São sempre os mesmos anjos? Não sei, Lu. Não sei, Fernanda. Acredito Não que tem. sim. Acredito que sim. Não tem nenhum lugar que fala disso na Bíblia. Ao que eu saiba, não. Não? Não. Mas Pode falar, Ló. a resposta, ela sempre vem? Sempre vem. Sempre Mas vem. não é no tempo, é hoje, amanhã. Pode demorar 10 anos, a vida toda, no seu Pode. último dia. Pode. Pode. Mas eu vou te explicar por quê. Fala, Eu falo, Dani. tem... Vou explicar. A minha câmera está desligada, a internet está falhando muito. Boa, Né? tipo, vai. Essa resposta que a Fernanda falou, são os mesmos anjos, não seria o anjo da guarda? Sim. Ou não existe anjo da guarda, por exemplo? Existe? Claro que existe. Ah, tá. Acho que existe. Fala Então, só. pode ser ele, o anjo da guarda, que vai Pode lá ser, e não, leva. É ele. É ele. Entendeu? É ele. Na verdade, assim, ó, a gente precisa se relacionar com os seus anjos, com os anjos que trabalham ao nosso favor. Precisa se relacionar. Ah, tá, mas isso é idolatria. Não, não é adorar. Não é peticionar, não é servir os anjos. Uhum. É se relacionar. É saber que anjo que se relaciona com você. Sabe? Não é adorar o anjo, não é gerar adoração, não é gerar petição a ele. Seria Mas- conversa? Sim, também. Por que não? Eu vi o pastor Pedro falando isso uma vez lá na igreja. Falando Eu vi sobre que ele sabe o nome dos dois anjos. Salatiel, o anjo dele.
Vi ele Como é conversando. que o anjo fala com ele através de sinais, é bacana. É um relacionamento que a gente precisa ter com os nossos anjos, com o anjo que nos guarda. Isso é necessário, não só um, é mais de um anjo. Tá? A referência é dar a ordem aos seus anjos, que te guarda. Anjos, no plural. Fala, Lu. Isso é nível de Ô, intimidade, né? Thales, como que eu vou saber quais são meus anjos que eu tenho que eu tenho que me relacionar com eles? Como é que eu vou saber isso? Ora, pede revelação do Pai, porque isso aí, coisa celestial, coisas eternas, coisas celestiais, não acontecem no nosso consciente natural. É revelar. Uhum. Revelar. Da mesma forma que Jesus fala com Pedro assim, e vós, quem diz que eu sou? Aí Pedro revela assim, ó, tu és o Cristo. Não fala que ele é Jesus, fala que ele é o Cristo, o glorificado, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim, ó, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas senão o Pai que está no céu. O Pai deu uma revelação a Pedro, para que Pedro falasse sobre aquilo. Então, assim, as coisas celestiais, as coisas eternas são reveladas, elas não são conhecidas. A gente começa a introduzir os assuntos para que a gente provoque interações celestiais. Porque, de maneira natural, isso não acontece. Fala, Dani. Entendi. Eu tenho algumas dúvidas, Thales, sobre o batismo de espírito. Aí, você quer guardar isso para o final ou eu posso fazer aqui agora? Não guarda para o final. Tá. Bora lá. Então, vamos falar aqui, ó, sobre a batalha espiritual, lá em Daniel 10. Olha aí, eu vou contar para vocês onde está a oração de vocês agora. Porque... Podia ler o próximo slide antes de ler esse, né? Organizado. Jesus fala assim, ó. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam a porta e lhe será aberta. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se você, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Outro versículo. Entre vocês há alguém sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. Olha a doença aí, Roberto. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Tiago 4. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus prazeres. Mateus 6. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Todas essas coisas, não as demais coisas. Jesus fala sobre comida e sobre vestimento. A promessa dele é que não falta comida e que não falta veste. Busca o reino e busca a justiça, e tudo que você... não vai faltar alimento, não vai faltar roupa para você. O que comer, o que vestir. Tá? Peçam e será dado. Não fala que talvez será dado. Busque e encontrarão. Se a gente buscar, a gente vai achar. Não é às vezes vai achar ou talvez vai achar. Tá todo mundo aí? Cadê a Lohane? Tô aqui. Abre a porta aqui, ó, pra você poder ouvir. Fica na porta aqui. Não, pode ser, puxa, senta aí. Então, busca e será dado. Busca e encontrarão. Não é talvez vai encontrar. Bata e a porta vai ser aberta. Não é talvez vai ser aberta. Então, algo acontece. Se a promessa que a gente pede e recebe, o que acontece no caminho para que a gente não receba? Aí vamos voltar nesse slide aqui e vamos falar lá de Daniel. Eu acho que essa visão de Daniel é sensacional para a gente poder explicar essas coisas. Vou ter um desenhozinho aqui bem explicadinho para a gente conseguir entender. Mas vamos ler lá Daniel 10, versículo 1 ao 14. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Belsazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E numa visão veio o entendimento da mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso. Carne e vinho nem provei. E não usei nenhuma fragrância perfumada. Até se passarem as 3 semanas.
que aconteceu? O Daniel chorou muito durante 3 semanas, não comeu nem nada de coisa gostosa, carne, vinho, nada. E nem passou perfume, nem unguento. Tá bom? No 24º dia do primeiro mês, estava eu de pé junto à margem do grande rio, o Rio Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como um berilo e o rosto como um relâmpago, os olhos como tochas acesas, e braços e pernas como reflexo de bronze polido. E a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então, eu, ouvindo falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado, com o rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Quem saiu aí? Ah, meu primo. Os meus joelhos vacilantes. E ele disse, Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se. Vamos lá. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me pus-me de pé tremendo. E ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim em respostas a elas. Então vamos lá. Daniel passou por um problema. Ele recebeu uma revelação e numa visão ele veio o entendimento da mensagem. Ele queria saber o que significava aquilo. E ele ficou muito atordoado com isso, ficou muito triste com isso. Ele queria entender que visão que era aquela. E ele orou durante 3 semanas. Não comeu nada de gostoso, não passou perfume, ficou deprimido aí, 21 dias. Né? Daí que vem aquela tal do jejum de Daniel, onde só come verdura e legume, enfim. É um negócio meio doido, mas o povo faz. Daniel não jejua, ele não come nada saboroso, ele não se abstém de alimento. Ele só não quer comer pão e vinho, carne e vinho. Não, na outra tradução fala sobre manjares agradáveis. Ele não comeu nada bom, só comeu para poder encher a barriga mesmo, porque estava deprimido. Mas, enfim, não vamos falar disso não. E ele chegou, e um dia chega a resposta para ele. Um dia ele veio um anjo, o anjo veio dar a resposta para ele. E o anjo fala com ele assim, ó, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia. De qual dia, Luana? Primeiro dia. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas. O anjo veio. Desde o primeiro dia ele veio. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, outra tradução fala um dos primeiros príncipes, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Então, o que aconteceu? Daniel orou, pediu entendimento. Desde o primeiro dia, o anjo veio em resposta a Daniel. Só que ele foi contendido por um cara chamado Príncipe da Pérsia. O que é um Príncipe da Pérsia? Lembra que Paulo fala assim, ó, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, hostes e dominadores do mundo. É um pico de hierarquia celestial. Um principado. Um dos príncipes. Tá? Miguel é um dos primeiros príncipes. Não é o príncipe, ele é um dos primeiros príncipes. Ô, Thales, príncipe Oi. da Pérsia, então é um dos primeiros príncipes, é isso? Isso. Não. Tá. Miguel é um dos primeiros príncipes. Príncipe da Pérsia é um dos príncipes. Um dos príncipes. Um dos príncipes. É um principado, um espírito que tem um cargo de principado, uma posição de principado, que age sobre uma região, uma localidade chamada Pérsia. Era um país na época. Era o anjo que agia sobre a Pérsia. Tá bom? Entendi. Tá bom. E a Babilônia, onde Daniel viveu, foi conquistado pela Média e pela Pérsia. O reino Medo-Persa. Tá? De Dario, de Ciro, enfim. Era um anjo que tinha interferência naquela região que Daniel habitava. Tá? Então ele foi
contendido por 21 dias. Só que Daniel orou por 21 dias. E orando por 21 dias, a resposta de Daniel veio, onde Deus manda também Miguel, que também era um príncipe. Olha aí, como agora eles lutam com hierarquias iguais. Príncipe da Pérsia, com Miguel, príncipe supremo. Agora, o anjo da resposta de Daniel consegue continuar com a mensagem, continuar com a resposta. Ele precisa atravessar o segundo céu, ele precisa atravessar as regiões celestiais. E lá existe uma batalha, uma guerra espiritual muito forte, onde ele foi resistido por 21 dias. E foi a persistência na oração de Daniel que fez que Deus se movimentasse, liberando Miguel, para que Miguel contendesse com o príncipe da Pérsia, aí era príncipe da Pérsia contra o príncipe Miguel, e os dois contendiam, e liberou o anjo com a resposta de Daniel. Talvez a Bíblia fala, pede e recebe. Só que às vezes a gente não recebe porque a nossa bênção, a nossa resposta está parada em uma região celestial, sendo contendida, sendo travada por algum anjo que não quer, por alguma entidade que não quer que você receba isso. E o que a gente faz? Não insiste, não persiste em oração. Porque a persistência na oração de Daniel fez com que Deus se movimentasse, enviasse Miguel. Deus fala, opa, já liberei essa benção. O que está acontecendo que essa benção não chegou lá ainda? Miguel, vai lá ver. Por que acontece isso? A Lau perguntou, por que acontece isso? Eu querendo minhas vitórias. Claro, mas é por um bloqueio, por uma bênção que vai chegar até você. Alguém não quer que essa bênção chegue e impede que essa bênção chegue. E o que fez Daniel triunfar? Persistência em oração. E o anjo fala aqui, ó, não é com você, Daniel. Você é muito amado. Mas eu fui contendido. Tipo, não foi culpa sua, não foi nada que você fez. É porque eu fui contendido, eu não consegui chegar com a sua resposta antes. Ô, Thales, igual você falou, tem alguém aí que não quer que a resposta, igual que o Daniel, ele tinha a resposta dele desde o primeiro dia. Só que demorou 21 dias para a bênção ser liberada, igual você falou, alguém não queria. Esse alguém pode ser o inimigo, espíritos do mal, Não, é isso? é ele. É um espírito maligno, claro. A contenda é celestial, não é contenda terrena, não. Aham. Entendi. Ana, por exemplo, para ter Samuel, orou 25 anos. Uhum. Não significa que Deus entregou a vitória para ela 25 anos depois. Não é? Não significa que Deus entregou a bênção para ela 25 anos depois. Pode ter entregado no mesmo momento, só que anjos, potestades, Exato. não permitiu Exato. que chegasse. Teologia fala assim, ó, 24 anciãos simbolizam a igreja apostólica, da igreja tribal, né? Das 12 anciãos do velha dispensação, das 12 tribos, e 12 anciãos da nova dispensação, que é da igreja apostólica, dos 12 discípulos. Dizem até que um para cada hora do dia. Um ancião cuida de cada hora do dia. Então, a resposta ela é imediata. Deus respira e expira a sua resposta imediata. O que atrasa a resposta chegar são batadas espirituais. Aí entra, por exemplo, a intercessão, a oração, a persistência na oração, alguém que ora por você, alguém que te ajuda em intercessão pela mesma causa, alguém que se movimenta espiritualmente por você. Entende? Principalmente se a sua resposta depende do comportamento de outra pessoa, talvez a resposta pode ser travada também porque envolve outra pessoa e essa outra pessoa não movimenta espiritualmente para que isso aconteça. Pode ser na realidade. Quem quer falar mais disso? Aí eu coloquei o desenhozinho aqui, ó. Deus expirando a nossa resposta, o anjo com a salva, traz, mas é contendido pelo anjinho vermelho aqui. Aí vem um outro anjinho maior, resolve a treta e ele chega até quem está orando. Olha que coisa linda. Não é que ficou claro o desenho. Fechou? Posso passar? Fechou. Faz sentido, galera. Pode. Quem pede, recebe. Quem corre atrás de coisa básica é pagão. A gente sabe que Deus supre as nossas necessidades. E o que você falou. Fala, tio. É o que você falou, persistir, né? Persistir, nossa. Óbvio. Persistir, nossa. É.
Quando pedem e não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seu prazer. Também entende a motivação do seu coração pelo que você está pedindo. E tem essa também. Muito bem falando. Como seria pedir bem? Onde está seu tesouro, está seu coração. Entende? Isso aí. Busca o reino de Deus, a sua justiça e as outras coisas. E essas coisas vão ser acrescentadas. Teve uma aula que eu tomei isso aí, ó. Onde está o tesouro, está o coração. Saí super chateada. Não esqueceu mais, né? Pedir bem. Graças a Deus. Ela perguntou o que é pedir bem. Insistir em oração. E eu acho, gente, eu tenho para mim assim, ó, pedir bem, eu insistir em oração e, de fato, que Deus faça, pedir que Deus faça a vontade dele, não a nossa. Entendeu? Sim. O Thales, quando você fala pedir bem, igual está escrito aqui, ó. Peraí, é porque eu tenho que ampliar aqui, que eu estou no telefone. Isso aí, exatamente aí, onde você está marcando. Quando pede, não recebe, pois pede por motivos errados, né? Mal isso. Sim. Aí, o que a pergunta foi mal, cara, porque minha coluna, eu tive que dar uma esticada aqui, por isso que eu estou com o vídeo fechado. Quando pede errado, assim, muitas vezes a gente pede certas coisas, além de pedir muitas coisas, assim. Quando você pede bem material, de certo ponto, pode ser considerado errado? Não, cara. Não, eu acho que vai muito da motivação que você quer que ele venha. Ah, ótimo. Entendi. Isso. Eu pensei a mesma coisa, mas eu falei, vou perguntar que vai ter alguma resposta. A motivação que você quer aqui. Para gastar em seu prazer? Entendi. Não é. Entendi. Perfeito. Partiu? Acabar? Outra coisa aqui, o último slide é esse aqui, tá, galera? Ó, poder da oração. Em Jó 42:10 fala assim, ó, o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Tá lendo aí, Luana? Vai entrar dentro do telefone aí. Seguinte, galera, olha que exemplo legal que a Bíblia dá pra gente quando Jó ora pelos amigos, ora pelo próximo. Deus restitui em dobro, acrescenta em dobro que Jó já possuiu um dia. Jó era próspero, recebeu em dobro. E eu queria propor isso pra gente, sabe? Como parte do discipulado, agora a gente começando no terceiro módulo, a gente começar a se provocar em relação a algumas coisas, para provocar, de fato, o nosso crescimento espiritual. Eu queria propor uma semana de oração até a próxima aula, uma semana de oração uns pelos outros. Não orar pela gente, mas orar por um companheiro, pelos próximos. Não sei se a gente faz isso em dupla ou se a gente faz isso em grupo, mas eu acho que ia ser uma iniciativa boa. Quem topa? Fala, Tico. Eu topo. Eu achei ótimo isso aí, viu? Gostei bastante. Eu vou contar um caso aqui antigo meu, antes de converter e tudo, antes de encontrar, eu sempre tive esse tipo de pensamento, sempre, né, na época eu era católico, então eu rezava muito, né, como falava, orava muito, sempre tive muito intuito de ajudar. Eu via sempre algum amigo, parente, alguma coisa, olha a parte egoísta minha, na situação delicada, e aí eu sempre orava muito por ele. Aí, de repente, eu orava, lógico, por mim também, né? Por alguma coisa e tudo. Mas aí, hoje eu entendo o que você está falando, que eu pedi mal. Eu orava para aquela pessoa e, de repente, acontecia, sabe? Uhum. Era um emprego, era sempre alguma coisa assim, né? Ou saúde, sabe? Ou estudo mesmo, da discernimento, essas coisas assim, sempre nesse ponto. E, de repente, eu via assim, mas para mim não está acontecendo, vou parar de orar para os outros. Todo mundo acontece para mim, não. É orar pelas pessoas. Mas eu acho excelente, sabe? Hoje eu entendo que, na verdade, era a forma como eu estava fazendo. Ninguém vê. Aí quando você ora, as coisas acontecem. Você fala assim, gente, minha oração, Deus está... Nossa, eu estou muito queridinho, mas aí na hora da minha mesmo, Deus não está querendo ouvir, não, só que não Galera, vamos propor isso então? Quem topa? Luana, pode falar, Lu.
Eu topo. Aqui, Abre o microfone. topo, mas igual você falou, assim, que é grupo ou dupla. Por exemplo, vamos supor que vai ser grupo. Aí, cada um no momento, tipo, quando for orar, ou de manhã ou à noite, aí ora por todo mundo, é isso? É isso. Vamos fazer um reloginho de oração e a gente ora uma vez por dia em relação a isso, 2 vezes. Ótimo. Pode ser. Vamos colocar lá no grupo, então, um reloginho. Eu topo. Você apoia a oração, pode ser? Fechou. Pode ser. Chato. Beleza. Valeu, galera. Ó, para de gravar aqui.